Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana, com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET 2021, essa semana 4 do PET 2. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist com todas as semanas aí do PET 2. E se inscreva no canal, dê like nesse vídeo e comente. Tem vídeo novo aqui todo domingo, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos aí fazer as atividades dessa semana. Pessoal, nas últimas aulas a gente viu aí que o ser humano teria surgido no continente africano. Então, os vestígios mais antigos da espécie humana foram encontrados no continente africano. Agora a gente vai ver o seguinte: se o homem teria surgido no continente africano, como que ele se espalhou por todo o globo? Como ele conseguiu chegar em outras regiões, principalmente na América, já que não tem nenhuma ligação por terra, né, entre o continente africano e o continente americano. Bom, então a grande questão aí é como que o ser humano, como que a espécie humana teria saído do continente africano e chegado na América. Lembrando que quando a gente fala aí que o ser humano chegou, a gente não está falando que a mesma pessoa saiu da África e foi andando até, né, a América. Não, na verdade, né, são seus descendentes, né? É uma viagem que demora aí centenas, milhares de anos, né? Então, o descendente dele é que vai chegar lá, beleza? Bom, a gente tem duas principais teorias aí de como o homem teria chegado na América. A primeira teoria tem a ver com esse Estreito de Bering. O Estreito de Bering é essa pequena faixa que a gente tem aqui, que estaria congelada em determinado período e o homem pôde então passar por cima, né? Passar andando aí por cima do Estreito de Bering enquanto ele estava congelado. Então essa é a primeira teoria aí de como o homem teria chegado à América. A segunda teoria diz que o homem teria vindo navegando de ilha em ilha lá da Oceania. Então, da Oceania ele veio navegando em pequenas embarcações de ilha em ilha até chegar na América do Sul. Então, essas são as duas teorias, né, de como o homem teria chegado na América. Resumindo aí, olha só, a chegada dos primeiros homens à América, existem duas grandes hipóteses sobre o processo de migração dos homens até a América. A primeira delas afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering até chegar na América, entre 14 mil e 10 mil anos atrás. Este estreito estaria congelado, já que esse foi o período da última era do gelo e possibilitou chegar a pé. Então, como eu falei para vocês, essa é a primeira teoria, de que o homem teria passado andando, caminhando aí pelo Estreito de Bering enquanto ele estava congelado. A outra hipótese afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próxima à Oceania, e de lá navegado nas pequenas embarcações, passando pelas pequenas ilhas até chegar na América. Então essa aí já é uma outra hipótese, ok? Então a gente ainda não tem a certeza, né, do que aconteceu, mas a gente tem essas duas importantes hipóteses aí. O que a gente sabe, pessoal, é o que a gente conseguiu descobrir graças aí a descobertas, né, de alguns arqueólogos, de uns historiadores que analisaram aí alguns vestígios. Um desses vestígios é a Luzia. Olha só, Luzia, o mais antigo ser humano das Américas. Na região de Pedro Leopoldo, aqui no estado de Minas Gerais, foi encontrado um crânio feminino e, segundo estudos arqueológicos, descobriu-se que tem em torno de 13 mil anos. Esse crânio recebeu o nome de Luzia e é o fóssil humano mais antigo encontrado na América. Então, né, a representante mais antiga aí encontrada na América é o crânio aí da Luzia. Ela foi denominada aí Luzia. Ela foi encontrada aqui em Minas Gerais. Pessoal, é importante a gente lembrar o que são sítios arqueológicos. Olha só, sítio arqueológico, o que chamamos de sítio arqueológico, é um local onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, seja essa ocupação antiga ou recente. São registrados como sítios arqueológicos apenas aqueles que apresentam importância científica para a compreensão da história da humanidade, né? O crânio da Luzia, né, ele foi encontrado num sítio arqueológico, né? Então, aquela região tem vários estudos sobre ela. Mas a gente tem outras regiões no Brasil que também têm aí estudos para tentar
datar, né, saber quando que o ser humano chegou lá, como que era a vida deles, né? Hoje em dia a gente tem mais técnicas para poder fazer isso, né? A própria Luzia, eles reconstruíram, né, o rosto dela em computador, tem algumas discussões se isso está certo, se está errado, como que ela deveria ser. E aqui nesse mapa a gente tem aí outros sítios arqueológicos no Brasil, né? A gente tem aí o Boqueirão da Pedra Furada, lá no Piauí, Lapa Vermelha, onde foi descoberto, né, o crânio da Luzia, lá no litoral do Rio de Janeiro e Santa Catarina, os sambaquis, que são pilhas e pilhas de ossos, né, e conchas de animais marinhos, né, que os homens da pré-história se alimentavam, Santa Helena e Terra Preta da Amazônia. Então todos esses são sítios arqueológicos. E são graças a essas pesquisas, né, que os historiadores, né, que os estudiosos conseguem ir definindo a história do Brasil e também a história, né, do ser humano, ok? Bom, pessoal, agora vamos aí à melhor parte, né? Vamos às atividades. A análise do DNA dos vários grupos humanos permite verificar que depois que os primeiros homens africanos, caracterizados como negroides, se instalaram na Ásia, parte deles passou por um processo de mongolização, gerando a raça amarela. Antes disso, no entanto, uma parte desses negroides empreendeu um processo de migração em direção à Oceania e, ao que tudo indica, outra parte seguiu para a América. Acredita-se que os negroides chegaram à Austrália há cerca de 30 mil anos. Os primeiros seres humanos que chegaram ao continente americano eram descendentes de... Então, pessoal, o DNA, né, ele é uma das ferramentas que hoje se tem para analisar, né, esses vestígios, esses ossos humanos, para saber, né, a descendência de onde que eles vieram. E aí, segundo o texto, né, os primeiros seres humanos que chegaram no continente americano eram descendentes de quais? Asiáticos, europeus, mongóis ou negroides? Tem a resposta no texto. Qual que é a resposta certa? Isso aí, a resposta certa, letra D, ok? Vamos para a próxima. Na número 2, o texto aborda o trabalho dos arqueólogos e dos sítios pesquisados por eles. A arqueologia é associada às aventuras vividas por personagens dos filmes. Porém, essa ciência nada tem a ver com essa imagem plantada pelos filmes. Nela são utilizados métodos de investigação e trabalhos científicos. Esta ciência tem como objetivo entender as mudanças ocorridas na vida do ser humano e suas origens. Para tanto, utilizam-se de vestígios do passado para reconstituir as fases históricas. Estes vestígios, também chamados de documentos históricos, podem ser escritos ou não escritos. Ossos, restos de fogueiras, pinturas rupestres, ruínas, textos antigos, objetos de cerâmica, entre outros. Os locais onde são encontrados esses objetos são chamados de sítios arqueológicos. Então aí, né, pessoal, esse texto falando da arqueologia, né, vocês já devem ter visto, né, em algum filme, um arqueólogo, mas muitas vezes, né, no filme a gente não tem retratado exatamente, né, o que é o trabalho do arqueólogo. Agora vamos então analisar as afirmações aí, ó. Número 1. A arqueologia é uma atividade com narrativa de ficção para ser usada nos filmes de aventura. Isso aí tá certo? A arqueologia é só ficção? Vamos ver a segunda. A arqueologia procura explicar mudanças ocorridas na vida humana desde suas origens. Olha, essa aí tá mais correta, né? Lá no texto tá falando isso. Vamos ver para a terceira. Os restos, ruínas, fósseis, objetos e textos são vestígios para se estudar o passado. Essa aí também tá boa, hein? Vamos lá a próxima. Os sítios arqueológicos são espaços utilizados pelos arqueólogos nos momentos de lazer. Essa aí também tá errada, hein? Estão corretas as afirmativas? 1 e 2? 2 e 3? 1, 3 e 4? 1, 2 e 4? Qual a resposta certa? Letra B, isso aí. 2 e 3 apenas, né? A primeira está errada porque fala que a arqueologia é só uma ficção, e a 4 está errada porque fala que o sítio arqueológico é um lugar que o arqueólogo vai no momento de lazer, né? Vamos para a próxima. 3. Existem duas hipóteses sobre a migração dos seres humanos para a América. Aponte essas duas hipóteses. A gente já viu isso aí, hein? A primeira é que ele teria vindo por onde? Onde? Pelo Estreito de Bering. E a segunda é que ele teria vindo navegando.
Então, olha só, no próprio texto do PET tem essa resposta. Olha, a primeira delas afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering até chegar na América, entre 14 mil e 10 mil anos atrás. A outra hipótese afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próxima à Oceania, e de lá navegando nas pequenas embarcações, passando pelas pequenas ilhas até chegar na América. Então essas aí são as duas hipóteses. No próprio texto do PET tem essas duas aí, ok? B. Explique qual das hipóteses é a mais provável. Essa aí, pessoal, é complicada. Por quê? Porque a historiografia, a história, junto com outras ciências, ainda não conseguiu ter certeza. Por muito tempo, acreditou-se, né, que a teoria do Estreito de Bering era a mais correta, né, era a mais certa. Porém, novas descobertas têm aí levantado discussões sobre isso. Então, olha só, por muito tempo a teoria do Estreito de Bering foi mais aceita, porém novas descobertas reacendem as discussões sobre a origem dos habitantes da América, a data e forma de chegada ao continente. Okay? Então, não tem como a gente falar qual que é mais provável, porque as duas, né, estão aí em discussão. Pessoal, agora vamos a número 4. Aí, ó. Leia o texto. O cientista dinamarquês Peter Wilhelm Lund é considerado o pai da paleontologia brasileira, o ramo da ciência que estuda as formas de vidas existentes em períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis. De acordo com a revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em artigo de Raquel Aguiar, o pesquisador descobriu mais de 12 mil peças fósseis em cavernas na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, que permitiram escrever a história do período Pleistocênico brasileiro, o mais recente na escala geológica. Analise por que as descobertas de Peter Lund são importantes. Então, né, essa aí tá fácil. Por que as descobertas dele são importantes? Porque ele, né, vai permitir escrever a história. Com as descobertas dele que a gente vai conseguir aí descobrir um pouco do passado. Então, pegando um trecho do próprio texto aí, olha só. Permitiram escrever a história do período pleistocênico brasileiro, o mais recente na escala geológica. Então, com as descobertas dele, conseguiu-se ter, né, informações do Brasil, né, da região onde hoje é o Brasil, ok? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e na semana passada eu pedi para quem assistiu o vídeo até aqui comentar a sua cidade. E a gente teve alguns comentários aí. A gente teve um comentário lá da Fátima Leite, de Jaíba, Minas Gerais. Um abraço aí para Fátima e para todo mundo da cidade de Jaíba. E comenta aqui embaixo o nome da sua cidade para eu mandar um alô aqui, um abraço para vocês também. Beleza? Então se inscreva no canal, dê um like, curte, comenta, compartilha esse vídeo aí. As referências que eu utilizei. Boa semana e até a próxima. Valeu!